Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo de número 9. Diz assim um texto: O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Aí o texto continua mostrando de onde esse indivíduo aqui veio. Versículo 23. Pule aí, por favor, tá bom? Enquanto eu estiver pregando, eu vou passar por aqui. 23. E Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadazé, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu, e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um eframita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zeruia. Versículo de número 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Silom, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Só até aqui, irmãos. No sermão anterior a este, eu estive aqui pregando aos irmãos a questão da derrocada de alguém, o perigo de agir com negligência para com a sua vida espiritual. E naquela ocasião, meus irmãos, nós mostramos a vocês a razão do porquê Salomão desceu tão baixo. Ainda esta semana eu estava navegando aí na internet, nas redes sociais, e eu ouvi uma pergunta de alguém que dizia assim: como que alguém tão sábio, como que alguém tão abençoado por Deus chega a um nível tão baixo, a um nível de depravação tão terrível? E a explicação não é outra
além daquela que nós tivemos aqui expondo para todos vocês. Salomão, ele foi caindo aos poucos, aos pouquinhos. Ele foi negligenciando algumas coisas importantes que, de algum modo, para alguém era algo pequeno. Algo pequeno, uma pedra pequenininha que não faz alguém tombar de forma tão grave. Mas ele foi se esquecendo um pouco daquilo que Deus havia dito a ele. E ele foi navegando no mundo da desobediência até cair nos 3 pecados fatais para todo aquele que de fato quer servir a Deus. Salomão, meus irmãos, se desviou completamente do caminho, se desviou da rota. A rota era uma, a vontade de Deus era uma para ele. Mas em um dado momento, ele se desvia completamente desta rota. E ao se desviar do caminho, só o que vai restar para ele é um mundo de pecaminosidade, é um mundo de iniquidade. Porque nós estamos diante de 2 polos. O polo do caminho estreito, o polo de se fazer a vontade de Deus, e o polo do caminho largo, onde você vive conforme você quer. Eu disse aos irmãos que a intenção do autor, ao traçar essas linhas, é mostrar a derrocada de Salomão e trazer-nos a um alerta. Todos nós devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Nós devemos nos preocupar com os mínimos detalhes de nossa vida espiritual. Não esquecer nenhum deles. Nós não devemos viver displicentes, negligentes, achando que as coisas não vão acontecer, achando que a gente pode viver sem orar, que a gente pode viver sem a leitura da palavra de Deus, que a gente pode viver sem uma comunhão com os irmãos, que a gente pode viver, em suma, sem exercitar as disciplinas espirituais e ainda manter uma religiosidade. Não, não existe isso. Ainda hoje eu estive conversando com o irmão e dizendo, é impressionante como aquela velha pecha que antes os católicos tinham muito, que era a ideia de que os católicos não exerciam sua religiosidade, mas ainda assim se presumia como católicos. O indivíduo não ia à missa, não tomava a hóstia. Eu só estou falando da religiosidade católica. Não toma hóstia, não faz as confissões lá diante do padre, passa um ano sem ir à igreja, você aborda ele e pergunta, você é o quê? Ele diz o quê? Eu sou católico. É impressionante como até 20 anos atrás, essa era a pecha que se falava de um católico. Eles diziam muito isso. Mas veio a renovação carismática, né? E aí avivou de alguma forma os católicos, fez com que os católicos dessem aí uma virada de 180 graus, e agora o catolicismo está um pouco mais vivo. Mas aí a pecha agora, a roupa, essa frase agora vestiu-se a outra classe de religiosidade. Que religiosidade? Os crentes. Os indivíduos, eles vêm à igreja, aceitam a Cristo, são batizados nas águas, participam dos trabalhos da igreja, depois somem, desaparecem, você aborda e ele diz, eu sou crente. Como é que é isso? Como é que existe um católico sem exercer o catolicismo? Como é que existe um cristão sem exercer o cristianismo? Existe isso, irmão? Não existe. Na verdade, você é ateu. O que é um ateu? É alguém que vive sem religiosidade. É alguém que não está apegado a alguma deidade, a alguma divindade ou a alguma religião. O ateu, ele vive sua vida da forma como ele quer, sem levar Deus em conta diante de suas decisões. O indivíduo que diz que é crente, mas não exerce as disciplinas espirituais, mas não comunga com os santos, na prática ele é ateu. Não, pastor, é isso que Salomão chegou a um nível tão degradante por negligenciar exatamente a sua prática religiosa.
Então, como na noite daquele domingo, daquele último sermão, eu estive abordando a profundidade da pecaminosidade de Salomão, hoje eu vou calcular diferente. A ideia hoje é falar do incansável amor de Deus para com os seus filhos. Então grave aí na sua mente. O tema de nossa mensagem é o incansável amor de Deus para com os seus filhos. Para que isso dê certo, nós precisamos entender um pouquinho e lembrar um pouco aquilo que foi dito na exposição passada sobre os desvios de Salomão. Onde Salomão caiu? Salomão caiu no pecado da concupiscência dos olhos. Salomão caiu no pecado da concupiscência da carne. E Salomão caiu, por último, no pecado da soberba da vida. Ele trouxe riquezas, famas, luxúrias para a sua vida, fazendo com que sua vida chegasse a uma soberba total. Imagina, meus irmãos, o homem a quem tanto Deus amou, o homem a quem Deus encarregou de construir o templo do Senhor. Deus havia proibido Davi de construir o templo. Essa era a vontade e o sonho de Davi, construir um templo para o Senhor. Deus proibiu Davi de construir o templo. Deus determinou que quem construísse o templo fosse Salomão. Deus amou Salomão desde novo. Tanto é que o profeta foi até Davi e disse: seu nome também será Gededias, que significa aquele a quem o Senhor ama. Esse é o homem que negligenciou completamente suas obrigações como um rei, que deveria ser exemplo para toda a nação. Salomão, meus irmãos, tornou-se uma vergonha para a nação. Aonde quer que se falasse de idolatria, de feitiçaria, se usava Salomão. É lógico que veio um rei descendente de Davi, de Salomão, posteriormente, chamado Manassés. Esse aí foi terrível. Mas percebam que normalmente quando se falava de idolatria, você vai lendo os textos de 1 Reis, você vai exatamente se deparar com essas frases. Fulano de tal não amou a Deus como amava Davi, mas se desviou do caminho do Senhor como fizera Salomão. Percebam que muito tempo depois que o povo voltou do cativeiro babilônico e se instalou novamente em Judá para reconstruir os muros e ter novamente uma religiosidade, ainda estava bem viva na mente do povo a ideia de que Salomão havia sido um exemplo negativo para toda a nação. Quando você vai ler Neemias, os últimos capítulos de Neemias, abra lá para mim, por favor. Neemias, eu quero levar vocês a essa reflexão. Neemias antes de Jó, tá bom? Neemias, na verdade, era para ser um dos últimos livros do Antigo Testamento, irmãos. Em ordem cronológica, logicamente, né? Neemias, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, deixa eu mostrar para vocês. Capítulo 13. Veja quando Neemias vai repreender o povo de ter casado-se com mulheres estrangeiras e assim deturpado a linhagem que ia dar no Messias. Neemias, ao repreender, traz um exemplo à tona. E qual é o exemplo que Neemias traz? Negativo? Salomão. Capítulo de número 13, versículo de número 26, diz assim. Olha, não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. O fato aqui é que Neemias está trazendo um exemplo terrível. Salomão passou a ser um exemplo de vergonha, irmãos. Imagina, meus irmãos, será que você consegue ir comigo imaginar o topo em que Salomão esteve e a queda em que o texto agora está transparecendo para ele? É terrível, irmãos. Alguém que subiu tanto foi alguém que desceu muito.
Como diz aquela frase, né? Maior é a queda. Como é a frase? Quanto maior é a pessoa, né? Quanto mais alto, maior é a queda. Essa foi uma realidade na vida de Salomão. Por quê? Porque ele caiu na concupiscência dos olhos, viu as coisas e quis para ele. Caiu na concupiscência da carne. Deitou-se com todo tipo de mulher. O erotismo era vivo em Salomão. Ora, se Davi era assim, Salomão, ó, foi ao 10º quadrado, sei lá, multiplicou-se em milhares o pecado de Davi. Salomão caiu na soberba da vida, atraindo todas as atenções para ele. Não foi isso que Satanás ofereceu para Jesus lá no cume do monte? Para que Jesus exatamente pecasse desta forma? Meus irmãos, há algo muito importante para ser dito com essa pontuação aqui. O que nós estamos vendo é os desvios de um filho chamado Salomão. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente ouve uma advertência da parte do apóstolo João, quando no seu capítulo 2 da sua primeira carta, e versículo 15, ele diz a seguinte coisa para todos nós. Segunda carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação exatamente aquilo que Salomão caiu. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, milhares e centenas de cavalos e todos a seu bel prazer. O que João está dizendo aqui? Nós devemos ter muito cuidado, porque o coração do homem, mesmo aquele homem que é regenerado, este homem ainda tem uma natureza pecaminosa. E tendo uma natureza pecaminosa, o coração do homem é propício a construir pecados. Nós, irmãos, que vivemos uma nova vida, devemos viver alerta, não descuidado, sempre examinando o nosso coração, para ver se o nosso coração não está trilhando o caminho torto. Porque se nosso coração começar a andar em caminhos tortos, só Deus sabe onde dará esse final desse caminho. Diz Salomão, no livro de Provérbios: há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quem se deixa dominar pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, certamente, meus irmãos, chegará a um nível deplorável de imoralidade. Claro, meus irmãos, percebam comigo que Salomão, ele queria e podia. Salomão estava num degrau tão alto que nada passou a ser proibido para ele. Não havia ninguém acima dele. Ele estava em um patamar em que não prestava conta com absolutamente ninguém. Deixou de avaliar o coração. Deixou de avaliar a vontade de Deus. E ao fazer isso, o filho a quem Deus tanto amou se desvia do Pai. Essa é a nossa tônica, irmãos. Essa é a nossa sina. Essa é a realidade de todos nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós que hoje cantamos com alegria diante de nosso Deus, se nós não abrirmos os nossos olhos, meus irmãos,
A degradação é muito pior do que os ímpios. Vocês se lembram aquela palavra que o próprio Cristo disse? Que uma vez libertado do pecado, alguém que se mete novamente no pecado, o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Essa é a realidade. A moralidade vai se deteriorando. A consciência, ela vai calcificando, petrificando. E algumas coisas que antes você não fazia por causa da religiosidade, da crença, do ajuntamento com os irmãos, essas coisas começam a ficar natural. E você começa a fazer uma por uma. E aí, só Deus sabe onde vai dar. Quando Deus entrega, meu Deus, é terrível. Eu temo muito, muito mesmo, porque se há uma coisa que a Bíblia deixa bem clara, é que quanto maior o entendimento, maior será a cobrança. Quanto mais luz você tiver, mais cobrança você terá diante de Deus. E como alguém que ensina a palavra, como alguém responsável pela igreja, todos os dias eu dobro meu joelho diante de Deus e digo: Senhor, me livra. Me livra. Porque alguém que está aqui pode de repente estar aqui embaixo. Cuidado, meu irmão. Não se vanglorie por ter alguma coisa. Não deixe seus olhos cobiçar aquilo que não deve. Faça como Jó, que disse: farei uma aliança com meus olhos, não porei diante dos meus olhos aquilo que desagrada a Deus. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, tenham cuidado com a vida de vocês, tenham cuidado com o coração de vocês, tenham cuidado com a mente de vocês. Pois se cada dia você for lidando com essas coisas, atraindo todas elas para si, só Deus, e eu repito e vou dizer algumas vezes, só Deus, e nós não sabemos onde isso vai dar. Salomão é um exemplo disso. Eis aqui um exemplo para nós, de que aquele que está de pé, tome muito cuidado, porque você pode cair. Ah, pode não, pastor? Pode. Você pode cair. Só que existe uma reação de um pai santo. O que nós acabamos de ver é os desvios de um filho. Entretanto, um verdadeiro pai, ele não deixa passar as maledicências ou os erros do filho. Deus, por ser um Deus santo, meus irmãos, esse Deus tem reações santas. O Salmo 115 faz uma descrição a respeito da diferença entre os deuses criados pelos homens e o Deus criador dos céus e da terra. O Salmo 115 diz: olhe como é os deuses das nações. Eles não têm olhos e não veem. Eles não têm pés e não andam. E aí eles começam a fazer uma descrição a respeito do Deus único e verdadeiro. A intenção do salmista é dizer: o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus, por ser um Deus pessoal, ele tem reações. Nesse caso, esse Deus pode alegrar-se, ou ele pode irar-se, por causa de alguma coisa que acontece. Nosso Deus não é estático, nosso Deus não é uma parede, nosso Deus não é algo parado, nosso Deus reage àquilo que nós fazemos. Se palmilharmos o caminho da verdade, seguindo o caminho de nosso Deus, esse Deus tem reações, mas também, se palmilharmos o caminho da mentira, o caminho da desobediência, esse Deus também vai reagir àquilo que nós fazemos. O Salmo 115 quer dizer exatamente isso. Nosso Deus é um Deus vivo, e como Deus vivo, ele reage a tudo aquilo que nós fazemos. Neste caso, Salomão se desviou.
Salomão começou a desobedecer aquilo que Deus já havia prescrito para ele. Qual é a reação de Deus? Clara. Olha o versículo de número 9, por favor. Versículo de número 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do... Olha que a ira tem uma causa. A ira não é uma ira por si só. A ira tem uma causa. Qual é a causa? Os desvios de seu filho. Salomão começou a palmilhar o caminho da desobediência. Isso atraiu para Salomão uma reação da parte de Deus. Qual foi? Ira. Meus irmãos, o texto não poderia ser mais claro, pois esse mesmo texto menciona as atitudes que acabaram provocando em Deus um sentimento, uma reação. E é muito interessante quando a gente vai vasculhar a Bíblia para descobrir o que esse termo ira significa. Em termos teológicos, meus irmãos, a justiça é vista no modo como o próprio Deus trata o obediente e o desobediente. Nós só podemos descobrir o que é justiça quando Deus manifesta alguma coisa em recompensa ao obediente e ao desobediente. Aí nós chamamos isso de justiça. Se não houvesse essa reação, se não houvesse esse tratamento da parte de alguém superior, nós nunca iríamos descobrir o que era justiça. Porque alguém que desobedece é tratado com bondade. E alguém que não desobedece também é tratado com bondade. Logo, nós estaríamos às escuras, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Mas a justiça de Deus é exatamente isso. Traz a ideia de Deus tratar indivíduos diferentes. Indivíduos que desobedecem e indivíduos que obedecem. Aqueles que obedecem terão o favor da parte de Deus. Aqueles que desobedecem terão o desfavor da parte de Deus. A isso nós chamamos de justiça. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tipo assim, ó. Por que nós falamos, de repente, que a criminalidade no Brasil, ela está uma coisa horrível? Aí, nós dizemos assim, a frase assim, o ar de impunidade faz com que a criminalidade aumente. Quando a justiça não entra em ação, quem desobedece está livre para continuar a sua sina. Mas quando a justiça é implacável, quando ela dá ao desobediente aquilo que de fato ele merece, os obedientes se gloriam. Porque a justiça é feita para simplesmente condenar o culpado e para abençoar aquele que tem méritos diante de sua obediência. Se Salomão palmilhasse o caminho da obediência, o que ele teria da parte de Deus? Todo o seu reino em paz e a presença de Deus contínua com ele. Mas o que foi que ele fez? De forma contumaz, desceu a um nível tão baixo, mais baixo de todos os israelitas. Fazendo isso, ele terá uma justiça da parte de Deus. E que justiça é essa? Ira. Meus irmãos, não tenham dúvida de qualquer transgressão, que João vai dizer que o pecado ele é a transgressão da lei. Qualquer pecado acaba causando em Deus uma reação chamada ira. Deus é santo. Se Deus é santo, Deus é justo. Se Deus é justo, Deus não pode ficar passando a mão em cima do pecado. Se ele fizer isso, sua justiça está acabada. Logo,
um dos seus atributos deixam de existir e ficam manchados, logo ele deixa de ser Deus. O ser de Deus é atingido. E não pensem, meus irmãos, que por alguém ser filho de Deus, e que por alguém ser amado por Deus, ele vai ficar livre das disciplinas e das reações de seu pai. Não pensem nisso. Tendo sido trazidos para o reino de Deus, não imagine que você vai estar livre da peia de Deus. Imagine. Desvie. Ande em caminhos tortuosos, que você terá reações diferentes da parte de Deus. Claro, eu não estou falando daquela ira que nos leva ao inferno, mas eu estou falando da disciplina que todo pai dá ao seu filho. Um pai que não disciplina seu filho não é um pai que ama, porque a disciplina, ela tem um sentido. O sentido da disciplina é trazer o filho de volta àquilo que é correto, acordar o filho, chacoalhar o filho. Em um dado momento, o filho não vai gostar da disciplina. A disciplina vai causar no filho desconforto, isso é natural. Mas a disciplina tem um sentido. Trazer o filho de volta para o caminho. Sempre foi assim. Hebreus capítulo 12, o texto lá diz isso. Não se preocupe quando você estiver sendo disciplinado por Deus, porque Deus disciplina todo aquele a quem Ele ama. Se você está sendo disciplinado por Deus, e aí só você sabe, você é que tem que fazer esse exame, você é que tem que analisar o seu coração e perceber aonde seus pés têm andado, o que sua mente tem pensado, quais são as palavras que normalmente saem de sua boca, o que há no seu coração, o que habita em seu coração. Esses exames, esses análises, você tem que fazer todos os dias. A Bíblia Sagrada nos chama para fazer esses exames diariamente. Se não fizermos, certamente nós estaremos perdidos. E esses exames têm que serem feitos com a palavra de Deus. Tiago vai dizer que a Bíblia, ela é como um espelho, que o homem se olha, e ao se olhar no espelho, ele vai ver as suas falhas. Por que alguém que quando começa a caminhar em caminhos tortuosos, uma das primeiras coisas que ele deixa de fazer é o quê? Deixar de ler. Você sabia disso, irmão? Quando alguém começa a esfriar-se e começa a tratar alguns pecados de preguiça, de negligência, como uma pedrinha besta, ele acha que está tudo bem. Aí ele começa a deixar de ter ânimo na leitura bíblica. Por quê? Porque toda vez que você lê a Bíblia, é inevitável, irmão, isso é inevitável. A Bíblia é um espelho que vai mostrar exatamente as suas falhas. E quando a Bíblia faz isso, inevitavelmente, você se vê falho. Quando a gente olha para o espelho que está tudo arrumadinho, ó, tá tudo ok, tá tudo alinhadozinho, tá legal. Mas quando o cabelo está todo desempenteado, como é que a gente faz? E tá feio. Então a gente trata de se arrumar. Se arrumar dá trabalho. Se arrumar é um esforço. Escute, em nome de Jesus. Todos nós aqui estamos. Aqui nessa igreja é pregado rasgadamente a ideia da graça abundante de Deus. Mas existe uma teologia nefasta correndo os corredores do nosso Brasil, chamada teologia da hipergraça. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas existe essa teologia corroendo as igrejas. Corroendo as igrejas. E quando a gente fala da extraordinária graça de Deus, que é capaz de alcançar o pecador, que a graça é simplesmente o favor imerecido de Deus ao pecador, de forma que o pecador deve descansar nos méritos de Cristo e não dele, isso não quer dizer que, tendo sido alcançado pela graça, você pode viver como você quer. Teologia da hipergraça quer dizer exatamente isso.
A graça, ela é tão grande que você pode viver uma vida pecaminosa. Qual o problema? Não é isso que os atores e os artistas do nosso Brasil estão infundindo? Vocês não percebem como corriqueiramente um ator, uma atriz, um artista se converte? E nós esperamos que essa conversão cause mudança, porque toda conversão naturalmente causará mudança. Mudança de rota, mudança de vida completamente. Entretanto, as megas igrejas, as igrejas contemporâneas de hoje estão com as portas abertas, porque estão atoladas na hipergraça. Venha, não importa. Viva como é que está. O importante é que você esteja aqui conosco, se autodenomine cristão. Não é assim. Isso vai corroer o cristianismo brasileiro. Vai corroer. Não foi assim que Deus tratou Salomão. Não foi assim. Os pecados de Salomão fez com que Deus tivesse reações santas. Deus irou-se. E quando se ira não é um sentimento guardado aqui as devidas proporções. Não entenda que eu estou dizendo que há um sentimento ruim em Deus. Bom? Em Deus não há nada ruim. Mas do lado de cá, né? Do lado de cá para nós, ira não é um sentimento legal. Não é um sentimento legal. Você não ama Deus. Nós não nascemos de novo, nós não nascemos para uma nova vida. Nós agora temos Cristo como nosso Senhor. Não há nada nessa vida que nós amamos mais do que o nosso Cristo. Logo, quem ama quer ver o objeto do seu amor feliz. Meu Deus, não há nada tão natural do que um crente querer ver Deus feliz. Não há nada mais natural do que isso. Seu coração está completamente inclinado para Deus. Ele ama Deus. Quem ama gosta de ver o outro feliz. Se o pecado traz desgosto em Deus, então Paulo diz assim, como é que você vai continuar no pecado? Capítulo 5 de Romanos, Paulo vai abordando a respeito da nova vida e da graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça ela é tão poderosa que não importa a condição humana que o homem está, a graça vai lá e transforma o indivíduo. Aí capítulo 6 faz uma pergunta para Paulo. Se é assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então vamos continuar pecando para que a graça fique ainda maior. Olha a loucura. Se onde abundou o pecado, se onde tem muito pecado, a graça aumenta, então vamos continuar pecando, porque quanto mais pecar, mais a graça vai ficar maior. Meus irmãos, não é assim. Não é assim, pelo amor de Deus. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus que abomina o pecado. Nosso Deus é um Deus legislador. Nosso Deus é um Deus que se revelou na história, mostrando a verdade para os seus filhos. E como Ele quer que os seus filhos sigam o seu caminho. Logo, se palmilharmos o caminho da vontade de Deus, teremos da parte de Deus bondade. Mas se não, teremos da parte de Deus a insatisfação. Teremos da parte de Deus o pavor com relação aos nossos pecados. Não há nada mais pior, não há nada tão nefasto do que um crente se achar salvo e querer continuar numa vida pecaminosa. Meu Deus do céu, não existe isso. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado com isso. Todo pecado provoca em Deus uma... Vamos lá, irmãos. Todo pecado provoca em Deus uma reação. Primeiro ponto, eu falei sobre os desvios de Salomão. Se desviou, foi embora. Esse desvio provocou em Deus uma reação. A ira. Agora preste atenção, irmãos. Olhe o incansável amor de Deus. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu disse, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda isso. Olha o esforço de um pai incansável.
um filho se desvia, o pai tem reações naturais, um desconforto com relação àqueles desvios. Mas esse pai não abandona o filho. Uma vez filho, sempre. Olha lá, irmão, uma vez filho, sempre. Lembra da leitura de hoje? O filho foi embora. Pai, me dá metade dos meus, me dá os bens que é meu de direito. Foi, pegou os bens que não pertenciam a ele, mas o pai deu a si mesmo. Ele foi e gastou tudo com as meretrizes. Gastou tudo que o pai tinha construído com tanto amor. E depois de estar na miséria, com vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, ele faz uma reflexão. Quantos trabalhadores de meu? Olha, ele não deixou de ser. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? Eu fiz tanta coisa errada para com meu pai, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Quando eu chegar diante dele, eu vou dizer as seguintes palavras. Eu imagino o filho, irmão, conjecturando, eu vou dizer as seguintes palavras. Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. E a verdade, pai, é que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Não há dignidade em mim para ser chamado de teu filho. Mas, pai, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E ele fez tudo isso. Como é que o texto termina? Quando o pai vê o filho, ele corre, abraça-o, beija-o e disse: este meu filho, vamos lá, irmão, este meu filho. Ele não deixou de ser filho. Este meu filho estava morto, desviado, mas foi achado. Meus irmãos, olhe o incansável amor de Deus entrando em ação a fim de trazer Salomão de volta. Deus poderia ter deixado Salomão seguir o seu caminho? Sim, sem ter feito nada. Assim como o texto de Salomão diz, do céu é revelado a ira, o texto de Romanos, capítulo 1, do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens, que suprimem a verdade de Deus. Eles deixaram de dar glória a Deus e passaram a adorar imagens feitas à semelhança dos homens. Por isso, Deus os deixou, Deus os abandonou. Vai, segue o teu caminho. Mas aqui não tem isso não, irmãos. Olhe o que Deus faz, trabalhando de forma incansável para trazer seu amado filho de volta para os seus braços. Aí começa, irmão. Começa a odisseia de Deus aqui. Começa a história de Deus em trazer Salomão de volta para os seus braços. Versículo 11 diz. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Isso aqui é muito interessante, porque se você passar rapidamente, você não terá a seguinte iluminação de que o progresso natural de uma dinastia era o reino passar de filho para, aliás, de pai para filho, né? Não é o contrário, de pai para filho. Davi iniciou no trono, ele passou o bastão para seu filho. Salomão começou a reinar e reinou 40 anos. A natureza da coisa era ele passar o bastão para o seu filho. Esse era o progresso natural. Só que, meus irmãos, que Deus traz aqui um alerta para Salomão. Olha, Salomão, o que você fez,
trouxe consequências para você. Se você me obedecesse, sua dinastia iria ser perpetuada. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o reino de você e vou dar ao seu servo. Irmão, isso é interessante porque isso demonstra Deus humilhando seu filho. Deus humilhando Salomão. Deus faz questão. Não é de empossar um nobre. Não é, a ideia não é essa. Deus diz para Salomão, eu vou pegar um servo e vou colocar no seu lugar. O que Deus está fazendo é humilhando o seu filho. Cortando o seu coração, quebrando o seu coração. Para que seu filho acorde. Para que seu filho desperte. Através da humilhação de ter que dar seu trono a um servo e não ao seu filho. Isso seria uma vergonha. Salomão, diante de toda a nação, iria passar vergonha. Assim como passou vergonha Saul. Saul teve a vergonha de não ter seu reinado perpetuado, passado de pai para filho. Isso chama-se um rei que não foi aprovado. Aqui Deus está dizendo, vou humilhar você diante de todo Israel. Você vai ficar humilhado. Isso é interessante, irmãos, porque eu vejo exatamente a ferramenta da graça. Quando a graça ela entra em ação, quando o amor de Deus entra em ação, no projeto de trazer seu filho de volta, uma das coisas que a graça faz, antes de exaltar, é o quê? Humilhar. O começo Deus elevou. Deus fez com que Salomão palmilhasse as alturas, fosse aclamado rei. Mas agora Deus está dizendo, você vai cair. Vou rebaixar você. Talvez, meu querido, o propósito de sua vinda aqui esta noite é simplesmente para que você possa enxergar que a humilhação que você está enfrentando será que não seja um trabalho da parte de Deus, trazendo você de volta aos seus braços. Será que você não acorda para isso? Que toda essa humilhação que está palmilhando sua vida, esse choro, esse lamento, isso não será um trabalho da graça, quebrando sua dura cerviz, quebrando sua soberba, quebrando sua arrogância, quebrando todo o projeto que você arquitetou para você mesmo, deixando Deus completamente de fora. A graça, no intuito de trazer você de volta, vai lá. E como uma criança que a gente constrói um castelo, uma criança vai lá, dá um peteleco e o castelo... Ui. Talvez você não imaginou que pudesse estar tão humilhado. Mas reflita, não será isso o trabalho de Deus para trazer você de volta? Quando você se desviou da rota? Será que dá para você refletir nisso? Qual foi o momento em que a rota foi desviada por você? Em um dado momento você estava nas alturas como águia, desfrutando de uma vida espiritual abundante, crescendo cada vez mais em espiritualidade, desfrutando as incansáveis graças de Deus em seu coração. Cada flor que você olhava, cada coisa que existia na vida, trazia contentamento e alegria para você. Quando foi que você desviou sua rota? Quando foi que você desviou seu caminho? Quando foi que você deixou Deus de fora dos seus projetos e planos? Arrogando para você uma deidade e uma vida sem Deus. Não, pastor, não fiz isso. Fez.
Quando seus planos foram traçados, deixando Deus completamente de fora. Isso é bancar uma de Deus. Isso é ensoberbecer o coração e achar que pode trilhar seu caminho conforme você quer. Mas sabe onde você deu? Com o burro? Na água. Batendo cara na parede. Destruiu família. Destruiu casa. Destruiu emprego. Destruiu tudo. E agora você está humilhado. Será que não é hora de você levantar a cabeça para cima e, como um filho pródigo, dizer: quantos trabalhadores na casa de meu pai tem comida em abundância, por que eu estou desse jeito? Vou voltar. Hoje é noite de todos nós refletir sobre isso e dizer: Senhor, eu quero experimentar aquela alegria que antes eu experimentava. Eu quero ter aquilo que antes eu tinha. Não ser menino. O menino ficou para trás. Antes era um menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Essas coisas, elas tendem a ficar para trás. As emoções de menino tendem a ficar para trás. Vem uma maturidade, mas uma maturidade com relevância e com intensidade. O grande problema é que às vezes a gente cresce desordenadamente. E Deus humilha os seus filhos. Deus humilha seus filhos. Versículo 14 diz, leia comigo. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário. Quem levantou, irmãos? Eu não ouvi. Quem levantou? Espera aí, Deus levantou um adversário contra o seu filho? É isso que o texto está dizendo? É. Não foi Haddad quem se auto-levantou. É claro que na perspectiva humana, Deus estava completamente de fora disso. Haddad nem sabia quem era Deus. Não adorava o Deus de Israel. Foi para o Egito e lá foi bem alimentado pelos egípcios, aparentado pelos egípcios. Haddad nem sabia quem era Deus. Adorava outros deuses. Essa é a perspectiva humana. Na perspectiva humana, o que Haddad está fazendo é tentando ganhar território. Que Haddad é de um território que quer ganhar o território de Israel. Só isso. Mas de cima para baixo é diferente. De cima para baixo, nenhum homem age por sua conta própria. De cima para baixo, para que todos ajam, Deus tem que agir. De cima para baixo, ninguém se levanta sem que Deus levante. O texto de Atos diz que é Deus quem faz mover todos os seres humanos. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela formiguinha que hoje está lá em cima da Serra do Abatabité, andando em cima de uma árvore. Sabe quem está fazendo ela se movimentar? Deus. Se não for Deus, ela morre. Haddad não estava pouco interessado para Deus. Mas o que o profeta diz? O texto diz: por causa disso, Deus levantou contra Salomão um adversário. E esse adversário trouxe problemas para Salomão, irmãos. Vejam que o próprio texto diz um adversário. E o que é adversário? É alguém que se opõe. A palavra adversário é um opositor. Isso é interessante, porque até o dado momento, Salomão construiu todo o seu império para não ter oposição. Não foi assim, irmãos? Por que vocês acham que Salomão casou com 700 mulheres? Por que vocês acham isso? A ideia dos casamentos daquela época era exatamente assim. Eu tenho um reino, vou casar com a filha de outro reino, para que esse outro reino não se levante contra mim. Pois se levantar contra mim é se levantar contra a sua própria filha. Então todos os reinos se juntavam e tinham paz. Salomão construiu todo o seu império para não ter opositor. Isso é muito interessante, irmãos. É muito interessante a ironia. Leia o texto, como o texto é irônico. Veja aqui comigo, por favor. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Haddad, da linhagem real de Edom. Olha a descrição. Por que a Bíblia está dizendo isso?
Olha só, anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Haddad, sendo ainda menino, fugiu para onde, irmão? Bora lá, irmão. Haddad, ainda menino, fugiu para onde? Para o Egito. Por que a Bíblia está dizendo isso? Volte comigo. Para onde Salomão desceu para procurar cavalo? Do Egito, Salomão fez a sua força. Será do Egito que o Salomão terá o seu opositor. Olha essa ironia do texto, irmão. Aonde Salomão procurou segurança, será exatamente onde ele encontrará oposição. O próprio Deus começa a mexer aqui os elementos do tabuleiro. Você quer isso? Vou provar para você que aonde você procura segurança, só tem insegurança. E Haddad foi uma pedra de tropeço na vida de Salomão. Meus irmãos, isso é muito, muito extraordinário. Como o próprio Deus está dizendo, olha, a aliança que você fez com o Egito, inútil. Inútil. Olhe quem o Egito alimentou para se opor a você, seu adversário. Irmãos, não tenham dúvida. Isso aqui é didático. Muito didático. Porque a grande tragédia da maioria de nós, quando achamos que estamos seguros em alguma coisa, é exatamente onde Deus vai mostrar para nós que esse castelo não é segurança. A quem nós tanto abordamos como a segurança da nossa vida, vai trazer muitos problemas. Deus, de forma incansável, amando seu filho, traz para ele humilhação, a fim de quebrar a sua dura cerviz. Deus, com um esforço incansável, como um pai que é, para trazer seu filho de volta, levanta um opositor para dar problema ao seu filho. E não é só isso, porque Haddad é um ponto fora da risca. É interessante como o texto ele vai se descrevendo e ele traça a ideia de Haddad, mas não fala o que Haddad fez. Mas percebam, eu entendo que Haddad em algum momento foi um opositor para Salomão, mas em outro momento deixou de fazer isso. Mas percebam como o texto vai se descrevendo no versículo 23, por favor. 23 diz assim: e Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão. Primeiro foi Haddad, para mostrar para Salomão que no Egito não tinha segurança. Agora é Rezon. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadazé, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu. Olha só, para Haddad, para Haddad o texto não fala isso. Parece que o texto diz que por um momento Haddad se opôs a Salomão. Mas Rezon, a Bíblia diz que Deus levantou um cara que foi um espinho na carne de Salomão. Durante toda a vida de Salomão, ele não conseguiu ter paz, porque tinha um cara aqui no calcanhar de Salomão. Você consegue imaginar, irmãos, a estrutura de Salomão, a capacidade que Salomão tinha de subjugar um rebelde? O que acontece? Não subjuga. Um rebelde com meia dúzia de pessoas causa durante toda a vida de Salomão problema para Salomão. Quem levantou ele? Deus. Irmãos, percebam que Salomão procurou fazer aliança com todos os reis, a fim de que todos tivessem paz durante toda a sua vida. Mas aonde Salomão procura paz?
não vai ter paz. Ele desviou a rota. Segurança só deveria ter em Deus. Paz só poderia ter em Deus. Ele procurou essas coisas no seu bel prazer, conforme sua própria vontade. Deus vai se encarregar de não deixar Salomão viver em paz. Mas Deus não ama seu filho, exatamente isso, meu filho. O amor de Deus está sendo provado aqui. A ideia é exatamente essa, porque Deus ama Salomão, Deus humilha Salomão. Porque Deus ama Salomão, Deus traz problema para Salomão. Porque Deus ama Salomão, Deus traz desconforto para Salomão para o resto da sua vida. E isso me faz lembrar de 2 Coríntios, capítulo 12. Leia comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 diz assim: Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem deu? Deus. Imagina um espinho na... Irmão, vocês já tiveram um espinho debaixo da unha de vocês? Incomoda? Incomoda, irmão? Muito. O corra do cão é um espinho debaixo da unha. Foi dado um espinho na carne de Paulo. Para quê? Para ele não se ufanar. Para ele não cair no mesmo pecado que Salomão. Para ele não se gloriar. E o que acontece com o Paulo? Olha, está incomodando ele. A coisa mais natural de alguém que está sendo incomodada é querer deixar de ser incomodado. O que ele faz? Deus, pelo amor da Santa Cruz, tira de mim. Olha o que o texto diz. Versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: não tiro. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo? Paulo, a minha graça te basta. Fica aí com esse adversário, porque eu sei o que eu estou fazendo. Se eu tirar, tu vai crescer. E se tu crescer, eu vou ter que te matar. Deus, por amar a Paulo, dar a ele um espinho na carne. Deus, por amar a Salomão, humilha Salomão. Traz problema para Salomão. Traz desconforto para Salomão. Irmão, pelo amor de Deus, vocês não têm ideia do que é ler Eclesiastes. Leia Eclesiastes do capítulo 1 até o capítulo 12, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Só tem miséria, só tem vida sem sentido. Coisa mais trágica é ler Eclesiastes. Ali, Salomão está dizendo que ele procurou o sentido da vida em tudo. No dinheiro, na riqueza, em mulheres, em tudo. E ele não? Quem tirou? Quem tirou a alegria do coração de Salomão? Quem tirou, irmão? Deus. Deus tirou a alegria do coração de Salomão. E parece que eu estou vendo alguém semelhante a Salomão, que peca com Batseba, cai com Batseba, em prostituição. Batseba, mãe de Salomão. Deus faz o que com Davi? Susta a alegria. Davi era alegre demais, contente. Davi não podia ver. Isso aqui que ele começava a pular de alegria. O que Deus faz? Tirar um pouquinho disso aí, porque você pecou contra mim. Leia Salmo 51. O desespero de um homem que Deus tira a alegria. Não é que Deus tirou a salvação. Ele vai dizer pelas tantas: Senhor, restitui-me a alegria
da minha salvação. Davi, no Salmo 51, no Salmo 37, se eu não me engano, Salmo 33, ele vai falar do apavoramento que abateu sobre a vida dele. Deus, propositadamente, para trazer seu filho de volta. Não é que Deus se ausenta. Deus não se ausenta do seu filho. Mas de alguma forma Deus faz com que o seu filho experimente aquela alegria que antes ele tinha. Para que quando o seu filho fique sem essa alegria, ele fique como um peixe, se batendo, procurando água. Vocês já viram um peixe se batendo no chão, sem água? Às vezes, Deus leva os seus filhos para esse lugar. Talvez você está indo para lá. Talvez nós estamos indo para lá. Mas deixa eu lhe dizer a boa notícia. A grande sacada de tudo isso é que o incansável amor de Deus não termina em trazer pavor ao seu filho. A ideia é restaurar seu filho. E uma pergunta surge bem no centro de nossa exposição. Será que Salomão voltou? Será? Como é que termina a história desse homem? Bom, meus irmãos, eu devo ser honesto com vocês e dizer que o texto que a gente tem não mostra. O texto que estamos estudando não faz nenhuma referência a isso. Porém, a gente pode ter alguns apontamentos daquilo que outros textos dizem. Por exemplo, quando Cristo quis falar a respeito de sua própria pregação, de como que através da pregação de Cristo as pessoas chegavam ao arrependimento, Cristo usou o exemplo de Salomão. Cristo foi quem disse: a rainha de Sabá veio dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Talvez isso não melhore a situação de Salomão. Entretanto, todos nós sabemos, e ao estudar a questão da teologia, a gente aprende que Eclesiastes foi o último livro de Salomão, o livro da sua velhice. Salomão escreveu esse livro já perto de morrer, e no finalzinho, leia comigo, irmão, Eclesiastes capítulo 12, ele diz as seguintes palavras, e eu termino. Salomão capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo o que, cara pálida? Tudo. Toda a procura de sentido da vida nas coisas desta vida. Tudo o que ele havia dito anteriormente. Como ele encerra seu texto. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. O fim da vida, ele cai em si e ele percebe que a essência da vida se resume em duas coisas: reverenciar o nome de Deus acima de todas as coisas e obedecer todos os seus mandamentos. O incansável amor de Deus, vendo o seu filho palmilhando caminhos tortuosos, desviando-se da rota, esse amor reage. Reage porque esse amor é santo. Não é um amor semelhante aos amores que a gente vê por aí. Esse amor é santo. Ele reage. E na sua reação, esse amor leva esse pai a trazer seu filho de volta. Mas para trazer seu filho de volta, Deus às vezes tem que humilhar, trazer problema, tirar a paz, fazendo tudo isso no meio da lama, junto com os porcos. O filho levanta a cabeça e o que ele tem para dizer é: vou voltar para a casa do pai. Feche seus olhos.